Oi, meu nome é Débora Prudente. Eu fui convidada pela professora Giovânia para falar um pouquinho para vocês sobre a República Liberal Populista. Como esse meu material está muito completo, infelizmente não vou poder explicar tudo para vocês, mas eu vou enviar a foto para quem tiver um interesse em estudar. O contexto histórico é a Guerra Fria, que foi marcada por dois blocos ideológicos, capitalista e socialista. Os projetos desse governo, ou os modelos, se gostaria de dizer assim, eram divididos em dois principais. Era o liberal nacionalista, representado pelo partido PTB, Enfoque Nacional, e o liberal desenvolvimentista, UDN. Eles gostariam da abertura ao capitalismo e do capital externo, ou seja, representação e integração e movimentação das multinacionais no Brasil. O governo Dutra, ele foi marcado pelo ano de 1946 a 1951. Esse daqui foi o primeiro presidente pós-Estado Novo. Os seus principais objetivos eram a redemocratização, saindo da ditadura Vargas, e um alinhamento externo com os Estados Unidos. Essa Constituição promulgada, ela foi votada por uma Assembleia no ano de 1946. Ela é dada como uma das melhores constituições, só perde para a nossa atual. Aqui fala que o presidente só tem direito ao governo de 5 em 5 anos. Os presidentes podem ser de partidos diferentes dos seus vices e agora deram liberdades aos sindicatos, às greves e à imprensa. Bom, uma grande característica do governo Dutra é o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Esse plano ele foi promovido pelos Estados Unidos a fim do Brasil defender um sistema anticomunista. Agora nós vamos para o governo de Vargas, o mais conhecido, durante o ano de 1951 a 1954. Esse nome era Governo Democrático Vargas. Aqui nós temos a presença do partido PTB. Bom, dos grandes projetos de Vargas foi evoluído com a Petrobras, mas ele foi barrado pelo Congresso Nacional e a sua principal frase relacionada a isso é: o petróleo é nosso. Bom, ele também cria a Lei de Lucros Extraordinários. Ele limita as remessas de lucro das empresas multinacionais, ou seja, só havia uma quantidade de lucros que poderiam ser levados para fora do país a fim de movimentar a economia nacional. Isso também se contrapõe à UND. Bom, a oposição. A oposição é a UND, que ela era de caráter liberal desenvolvimentista, e assim barra o capital externo, também barrando a movimentação, influência e lucros dos Estados Unidos. Bom, o social, havia uma grande característica da inflação. Também havia grandes cortes de gastos sociais, o que acarretou várias greves da camada popular, e baixo índices de empregos, ou seja, o desemprego cresceu. Bom, havia grandes críticas para o governo Vargas, o declínio do assistencialismo, afinal as pessoas tinham votado para ele porque ele era caracterizado como rei e pai dos pobres, mas ele não desenvolveu uma quantidade necessária para dar assistência à camada popular. Aconteceu também que ele desenvolveu um projeto de aumentar 100% de salário mínimo, o que fez com que a elite também o criticasse. Só que ele fez isso sabendo que não aconteceria, porque o Congresso barrou. Mas o discurso dele seria: eu tentei, não é minha culpa, o Congresso me barrou. Enfim, em agosto de 1954 foi o que eclodiu ao suicídio de governo Vargas. No dia 5 aconteceu o atentado contra Carlos Vargas, que foi o fundador de outro partido e também o fundador de um jornal que criticava duramente o governo Vargas. Nesse atentado foi ferido Carlos Vaz, que era guarda-costas de Carlos Lacerda. Bom, investigando, descobriram que o chefe e o filho de Vargas estavam relacionados a esse atentado, o que fez um suposto envolvimento com Getúlio Vargas. Aconteceu uma crise política, a UND, juntamente com o exército, pediu a renúncia de Vargas. Bom, Café Filho da UND, aqui está o interesse, que era o vice, iria então assumir esse governo. Então, no dia 23/8, eles fizeram uma ameaça de golpe. Conversaram com Getúlio, Getúlio concordou com essa renúncia, ele iria ficar afastado da presidência
durante todo o período de investigamento. Getúlio Vargas se suicida no dia 24 de 8 de 1954 e deixa a carta de testamento. Ele fala: saio da vida para entrar na história. Essa carta é maravilhosa, se vocês puderem ler, muito boa, juro. Então, isso não acontece o golpe. Bom, governo de Café Filho. Após o suicídio de Vargas, então, o seu vice é declamado como presidente. No ano de 1954, durou até o ano de 1955. Aconteceu uma reaproximação da UND, que também era a maioria dos ministros, e a reaproximação, só que bem sutil, da reabertura do comércio com os Estados Unidos. Como é que ele poderia tirar uma ordem de um presidente que morreu pela camada popular? Isso iria acarretar grandes críticas e não era uma coisa legal para eles. Bom, aconteceu as eleições. No ano de 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito com 36%, só que não há uma legitimidade, então ele não tinha o apoio necessário para ser o presidente de um país. Enfim, a transição do presidencial. Aconteceu uma grande bagunça, eu espero que vocês entendam. A UNE dele não reconheceu a vitória de Jetaká, o que dificultou bastante. Houve a renúncia do Café Filho por problemas de saúde. Então, quem tomou posse foi Carlos Cruz. Ele era da UDN e Juscelino era do PTB. Então, ele tenta dar um golpe, mas ele recebe um contragolpe legalista, ou seja, um golpe legal. Esse golpe ele é desenvolvido por Marshal Lott e pelos militares legalistas. Carlos Cruz, no meio disso, ele tenta voltar, só que eles não aceitam. Então, há uma deposição de Carlos Luz e quem toma posse é Nereu Ramos. Ele era presidente do Senado. E também acontece uma antecipação, no meio de toda essa muvuca aqui, pela posse de JK. Governo de Juscelino Kubitschek. Durou do ano de 1956 a 1961. Ele foi o presidente dos anos dourados. Havia uma grande euforia popular. Havia o plano de metas, era o desenvolvimento do mercado externo, e ele também falava que ele tinha a intenção de desenvolver 50 anos em 5. Só que ele conseguiu desenvolver bastante, mas também gastou bastante. Isso vai ser um grande problema posteriormente. Ele investiu em saúde e educação, foi o primeiro presidente a investir em educação. Transporte, ele investiu bastante em rodovias, só que como o Brasil é muito grande, isso não foi uma coisa muito favorável. Ele investiu nisso por causa das multinacionais. Veio grandes multinacionais para o Brasil no setor automobilístico. Então, ele também investiu na Eletrobras, que antes foi barrada pelo Congresso, no governo Vargas, mas agora ela foi efetivada. A construção civil de Brasília também foi desenvolvida por Juscelino Kubitschek. Bom, isso também ajudou a migrações benéficas para o interior do país. Efeitos: desenvolvimento econômico, euforia dos anos dourados e o endividamento externo, porque ele gastou muito, então ele fez muitos empréstimos. Bom, após o governo JK, nós temos o governo Jânio Quadros. Ele foi 1961 e ele durou apenas 7 meses. Aconteceu a eleição, Jânio Quadros, ele era do partido PTN, mas havia um apoio do UDN. E o Jango, João Goulart, do PTB. Bom, a sua campanha, ela era representada por uma vassoura, porque simbolizava o combate à corrupção e à moralidade. Ele tinha um caráter de imagem popular e ele tentou uma conciliação política da UND e da PTB, porque ele tinha um vice-presidente do seu partido oposto. Ele também, no ápice da Guerra Fria, mostrou sua neutralidade. Isso não foi muito bom. Economia. Pelos grandes empréstimos, ele também desenvolveu grandes empréstimos dado ao grande gasto do governo JK, ao FMI. Austeridade econômica, sem assistência social, e ele também congelou os salários. Ele investiu
na economia externa para poder sanar as dúvidas, só que com menos produtos aconteceu a inflação, que acontecia essa grande inflação acontecia desde o ano de 1940, mas aqui ainda está em predominante. Havia uma proibição de biquíni, lança-perfume e apostas. Isso era caracterizado pela moralização do Brasil. A política, a interna, pelo isolamento político da UND, que era um apoio, porque ele se desafiliou com os Estados Unidos e eles eram caracterizados pelo governo externo, pela uma economia externa. Enfim, no governo externo, economia externa, ele tentou uma reaproximação com Cuba, China e União Soviética, completamente ao contrário dos Estados Unidos. A oposição, a elite, apoiada pela UND, os Estados Unidos e o povo. Bom, o seu vice, ele foi ameaçado como comunista, só que ele não era. No dia 25 de 8 de 1961, aconteceu a renúncia de Quadros. E foi quando ele fez uma carta, só que ele fez essa renúncia esperando que a população iria se mobilizar igual ele se mobilizou com o governo Vargas, só que isso não aconteceu. E essa repercussão da carta dele também não aconteceu. Ele tentou voltar, mas não conseguiu. O seu vice, ele estava na China. Então, a UDN tenta impedir a posse do seu vice, de Jango, até a ameaça derrubar o avião que ele estava. Bom, Jango, ele tomou poder após a renúncia. E aí, o seu poder, o seu presidencialismo, ele é caracterizado por duas fases: parlamentarista, que durou 14 meses, e presidencialista. Aqui tem vários levantes muito especiais. Primeiro, nós temos os movimentos camponeses pela reforma agrária, grande inflação ainda, e movimentos estudantis pela melhora do ensino superior. A UND, ela continua o perseguindo, porque ele faz uma lei de remessas de lucro, 10% dos lucros, apenas 10% do lucro eles iriam poder exportar para fora do Brasil. Ele também continuou com um caráter neutro na guerra, ele não tinha apoio de nenhum dos dois blocos econômicos, e ele fez e estava tentando implantar uma reforma de base, reforma agrária, tributária, bancária, educacional e eleitoral. E ele perdeu o apoio do PSD. O pessoal do PSD foi para o UND, que eram opositores dele. E ele perdeu ainda mais o seu apoio, a sua base. Isso aconteceu no ano de 1963, porque esse pessoal aqui tinha interesse nos agrários, eles tinham grandes fazendas e eles não queriam que essa reforma acontecesse para eles perderem um pouco do seu poder. E também tinha as ligas camponesas, grupos de trabalhadores rurais que defendiam a reforma agrária. Bom, aconteciam grandes conspirações, a criação do IBAD e IPE. Essa parte do IPES, ele era representado por um cunhado de Jango. Os Estados Unidos, ele também financiava a derrubada de Jango. E isso influenciou bastante, porque agora os militares, agora o pessoal que não gostava de Jango, vamos dizer assim, agora tinha um poder econômico e militar. Aconteceu o golpe de 1964. Aconteceu um discurso da Central do Brasil. E esse discurso ele foi promovido por Jango e ele falava da reforma de bases. Após esse discurso, aconteceu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e isso aconteceu em resposta aos discursos de João Goulart, o Jango, pelos conservadores. 500 mil de pessoas pediram a intervenção militar para o governo de João Goulart. No dia 31 de março a 31 de abril, aconteceu as marchas militares para o Rio de Janeiro e que tomou a cidade. O Jango ele aceitou o golpe militar para evitar uma guerra civil e foi aonde a gente acaba com a República
Liberal paulista e começa a ditadura militar.